Olá, boa noite. Boa noite, Márcia. Ô, Maura, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você gostaria de se apresentar para a gente? Você não acha melhor esperar dar 20 horas? Porque aí o pessoal vai chegando lá no YouTube, aí a gente faz a apresentação a partir das 20 horas. O que você acha? Então, beleza. Então, vão bater no papo aí. Isso. Aí já tem a minha filhota aí, primogênita na sala também, que é a Michele. Tem a Márcia. Ah, que bom, né? Verdade, é verdade. Ô, Evaldo, deixa eu te perguntar. Como é que está o clima aí no Rio? A temperatura está boa, está gostosa. Está 26, 27 graus, não está aquele calor forte, apesar que ontem fez muito mais calor do que hoje. Mas minha outra filha, a caçula, também está chegando aí. A minha caçula e vai me dar mais um netinho, Maura. É mesmo? Vou inteirar 4 netos. A Nossa, Márcia Petrano. que beleza, hein? Menino ou menina? Eu tenho 5 filhos, 4 meninas e um menino. E aí os netos veio só menino. Agora estamos na expectativa do caçula, que a gente ainda não sabe ainda o que é, porque está no início da gestação, né? A gente ainda não sabe. Mas que Deus mandar vai ser bem-vindo sempre. Isso é muito bom, né? Filho e neto, família é a melhor coisa que nós temos, né? É verdade, é verdade. São os nossos berlotes que são colocados em nosso colar. Isso, verdade. E a gente não larga mais, né? Não. Obrigado, Márcia, pelo carinho. A Márcia aí do Rio? Olha, eu sinceramente eu não sei. Não. Ela nós não fomos apresentados, não. Mas como a gente tem, assim, a gente passa o link para um amigo, que passa para outro amigo, aí, de repente, a Márcia está no rol das amizades dos amigos. E os filhos moram todos aí? Ela é de São José dos Campos. Em São Paulo. Então eles são conterrâneos da Márcia? Parece que ela é de São Paulo. Você que convidou ela. Mas isso é bom, né? É verdade. É verdade. Nós temos alguns amigos Sim.
que eles são muito preciosos em nossas vidas, né? São os presentes. Também. O meu neto aí, Pedro Raia. Boa noite, meu filho. É verdade. O Pedro, né? É Pedro. Tem quantos anos? Pedro vai fazer 12 anos, agora mês que vem. Que beleza. Ô, Márcia, obrigada. Você é muito carinhosa, de jeito nenhum. Aí eu estava falando que esses amigos que vêm para a nossa vida, Evaldo, eu considero eles como estrelas, e não como cometas. O cometa passa e a estrela fica. E elas estão brilhando a minha vida cada dia mais. Então, graças a Deus. Cada vez que a gente conversa um pouquinho, é mais um minuto de carinho. É verdade. Responsabilidade. E Jesus nos orienta, né? Jesus nos orienta que nós devemos granjear amigos até com a riqueza da iniquidade, mas devemos granjear amigos, né? E isso é muito importante. O Pedrinho está dando boa noite para você, mas já são 20 horas, então vamos começar o nosso papo? Vamos sim. Quer se apresentar para nós? Tá bom. Meu nome é Evaldo Raia, eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, e frequento o Centro Espírita, a Casa do Caminho Chico Xavier, que é aqui no bairro mesmo. É uma casa ainda bebê, muito novinha. Agora, em maio, vamos completar 6 anos de fundação, mas os participantes já militam dentro da doutrina espírita há algumas décadas. E o importante é que a gente abra sempre uma nova porta. Eu sou aposentado, sou funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, e tenho tido a oportunidade de levar a doutrina espírita através das mídias sociais, né, do YouTube, do Facebook, procurando também ajudar a opinião dos outros na formação do conceito do que é a doutrina espírita, mas, principalmente, levar adiante a mensagem do Evangelho de Jesus, que, como Pedro fala para o Mestre, né, que só Jesus tem palavras de vida eterna. Então, a nossa finalidade é divulgar a doutrina. Como a gente ainda não sabe divulgar a doutrina pelos atos, mas nós estamos divulgando pela palavra. E contamos sempre com a paciência dos irmãos em nos ouvir. Eu tenho um canal no YouTube que tem o meu nome, Evaldo Raia de Oliveira, e aqueles que quiserem se inscrever no canal para acompanhar as palestras que a gente faz, fiquem à vontade para fazê-lo na hora que desejar. Inclusive, essa conversa nossa, Maura, até vou te pedir permissão aqui em público para depois eu colocar no canal também, tá bom? Com certeza. Depois a gente vai colocar aqui o seu canal aqui embaixo. Tá bom. O Evaldo, hoje nós vamos falar sobre os animais, né? Isso. O que você poderia contar para a gente? Olha, primeiro eu queria deixar livre, aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum apontamento acerca do assunto, porque quando a gente fala de animais, invariavelmente toca a nossa sensibilidade. Cada um de nós já teve um gatinho, um cachorrinho, um papagaio, um passarinho, enfim. Todo mundo teve um animal ou tem um animal de estimação e com o passar do tempo, passam a fazer parte da nossa família, da nossa vida, do nosso dia. E isso causa sempre uma apreensão para a gente em relação ao que acontece com os animais após a morte. Se nós, seres humanos, estudando o Evangelho de Jesus, sabemos que nos é reservada a continuidade da vida, mesmo após aquilo que nós chamamos de morte, e não mais compreendemos a morte como sendo
a finitude, o fim de algo, mas sim a continuidade da vida, porque Jesus nos fala que ele veio trazer vida, e vida em abundância. Então, e o mestre nos fala, com muito carinho, muito amor, que ele venceria o último inimigo do homem, que é a morte. Jesus nos prova que a morte, da forma que entendimos, não existe. Ela não acontece da forma que entendimos. E se não acontece para nós, seres humanos, podemos pensar, e os animais? Será que após aquele período de convivência e após vermos expirar aquilo que chamamos vida, será que eles desaparecem, somem, não vão, não tem nenhuma continuidade? A doutrina espírita vem nos trazer, baseada em apontamentos do senhor Allan Kardec, que eu gosto sempre de frisar. O senhor Allan Kardec codificou a doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos em 1857, na edição de 18 de abril de 1857. Então, todos nós temos, a partir dessa publicação dessa obra, começamos a ter contato com o pensamento direto do plano espiritual, nos esclarecendo inúmeras dúvidas. E também, em relação aos animais, Kardec aborda o tema não em sentido definitivo, porque a doutrina espírita ela é progressista. E ele afirma para a gente, está anotado num livro chamado Obras Póstumas, né, que novas verdades surgiriam. E temos que analisar à luz da razão e da lógica, e sendo essa verdade plausível à luz da ciência, que a aceitássemos. Então, a doutrina espírita não é taxativa. Isso assim acabou. Não, não é. A cada oportunidade de entendimento vai nos fazendo modificar e aprimorar o nosso pensamento. A nossa irmã Márcia coloca ali para a gente, né, que a calopsita, que é um pássaro, muitos de nós conhecemos, acordava às 5 horas da manhã picando o meu nariz com força. Ela estava me avisando do tumor. Depois da cirurgia, ela parou. Da segunda vez, ela fez o mesmo. Fui ao médico e lá estava o tumor novamente. Realmente, Márcia, os animais têm uma sensibilidade que nós ainda precisamos estudar e analisar com muita profundidade, porque eles realmente percebem qualquer alteração energética na gente. É a alteração energética que os animais percebem. Não temos relatos de pessoas que o cãozinho estava lá deitado, bem tranquilinho, e chega alguém em nossa casa e o animal sai para um canto, ou então rosna para a pessoa. Uma atitude que não é comum do animal são essas emanações energéticas que cada um de nós emana. Como tem aquelas pessoas que o animal, às vezes, é arredio, mas a pessoa chega perto e o animal sente confiança de se aproximar da pessoa. Também é troca de energia. Mas, e ainda são fatos que a ciência humana está iniciando o processo de estudos nesse aspecto. Existem alguns cientistas da USP, da Universidade de São Paulo, que já estudam a parte comportamental de relacionamento entre o homem e os animais. Já é um grande progresso, né? Porque a nossa visão, até bem pouco atrás, era que o animal, teoricamente, era um ser inservível. E hoje nós já temos a consciência de quão é importante a relação do homem com os animais. E que muitas das vezes, a gente sabe disso, tem certas vezes que nós temos comportamento muito mais brutalizado do que os próprios animais. Vocês têm conhecimento de algum animal que mata para estocar comida? Só o homem faz isso. Só o homem faz isso. E desde a pré-história, não é que seja uma atitude recente, porque agora que a gente tem geladeira e freezer, não. O homem sempre teve essa visão de matar além da sua necessidade, com exceção dos nossos irmãos indígenas,
né, que eles, reconhecendo o valor que os animais têm, eles só tiram a vida daquilo que eles vão se alimentar. Mas é um assunto que a gente não vai entrar no aspecto antropológico da vida dos animais, porque não iria nos auxiliar tanto assim nesse momento, né? E, realmente, eles conversam conosco, Márcia, pelo olhar. À medida que a gente vai tendo a convivência com o nosso animal de estimação, seja ele o que for, a gente começa a entender o animal pela expressão do olhar. Eu gosto de falar, eu tive a mais recente componente da nossa família, que era uma cachorrinha, bulldog inglesa, Carlota Joaquina. Tinha o nome da realeza, sabe? E a Carlota, quando a gente contrariava ela demonstrava no rosto a contrariedade. E ficava de mal com a gente, sabe, Mauro? Eu chamava ela, se ela estava aborrecida comigo, ela ficava de costa para mim, ela não olhava para mim. Mas é uma bronca, é uma chateação que passa rápido. E o animal tem muito isso para nos ensinar. O Wagner fala aqui para a gente, né, que devemos tratá-los como? Porque muitos dizem que nosso amor deve ser dedicado ao homem. Tem pessoas que são mais caridosas com animais que crianças. O que achamos disso? O Wagner, realmente, nós temos que ter um parâmetro de entendimento que nós não podemos querer humanizar os animais e nem animalizar os homens. São situações e são momentos diferentes do que nós somos compostos. Nós, homens, seres humanos, nós somos espírito, perispírito e corpo. Os animais não têm espírito, têm um princípio espiritual que ainda não há uma definição clássica a respeito do que se constitui esse princípio espiritual que anima os animais que nós convivemos. O amor que nós devemos dar é a criação de Deus. Tudo que Deus criou é digno do nosso amor. Porque, por incrível que pareça, uma vez eu conversando com um amigo, eu falei, você acredita, pode ter noção que Deus ama uma serpente da mesma forma que me ama? A gente não tem essa noção, a gente acha que a gente é digno de mais amor, mais do amor de Deus. Ô, meu amigo Sandro, seja bem-vindo. Mas nós somos mais dignos do amor de Deus do que até o nosso semelhante, ainda mais com relação aos animais, então a nossa visão é muito mais restritiva ainda. Então, o amor nós devemos dar invariavelmente, seja para um animal, uma planta, seja para uma pessoa. Porque eu gosto muito de uma frase do nosso benfeitor Chico Xavier, que ele diz que a pessoa que maltrata um animal ainda está muito longe de um plano de regeneração. E quando ele fala animal, ele generaliza. Porque, por incrível que pareça, quando a gente fala da barata, é um animal, criação de Deus. Quando fala do rato, também. Evidentemente que, pelo instinto de preservação, que é uma lei da natureza, que é uma lei da natureza, o instinto de preservação, nós nos distanciamos de determinados animais porque são perniciosos à nossa segurança. E é um direito disso. Maura. Também, Maura. A Márcia, mas ela já criou até uma jiboia. Eu preciso ficar distante, entendeu? Mas procuro também não maltratar a jiboia ou qualquer outro animal, né? E muitas das vezes nós extrapolamos nos nossos cuidados em relação ao animal, como o Wagner fala, e nós esquecemos, muitas das vezes, de que nós temos uma responsabilidade com os animais, mas temos também uma responsabilidade com o nosso semelhante. Porque o ensino de Jesus, quando um sacerdote pergunta a ele, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus fala, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus nos convida a um amor ao próximo. Aí eu acho interessante
que esse próximo ele se estabelece numa visão extremamente pessoal. Por quê? Porque quando a Sônia Lacerda, seja bem-vinda, Sônia, um abraço aí aos irmãos da Tenda Espírita Cabocla Jussara. Fico muito feliz da tua presença também, Sônia. Quando Jesus nos fala sobre a questão, respondendo ao sacerdote, quem é meu próximo, Jesus conta uma parábola. Maura, teria como você silenciar o teu microfone, que está dando microfonia? Um pouquinho, Evaldo. Tá. Aí estão me avisando aqui que está dando microfonia, aí, com o microfone ligado. Então, Jesus, quando o sacerdote pergunta, melhorou, gente, a microfonia? Responde aí, por favor. Ainda não? Agora parece que não. Vamos ver. Ao vivo, a gente vai ajustando as coisas com calma. Não tem pressa para nada, não. Eu sou aposentado, não vou trabalhar amanhã de manhã mesmo, a gente pode ficar a noite toda aqui conversando. Nós podemos ficar a noite inteira, né, Evaldo? Com certeza. Então, deixa eu ver aqui, se eu tenho. Se pode ser também do meu também, né? Então. Acho que a Maura desligou o dela já. Melhorou. Isso. Então, como eu estava falando, né, quando o sacerdote pergunta a Jesus quem é meu próximo, então, e Jesus não responde imediatamente. Jesus conta uma parábola, conta uma história que é a parábola do bom samaritano. Que, ao final da parábola, Jesus pergunta: quem se fez próximo do homem caído? Antes, Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não disse que o próximo era uma pessoa, não. Ele não falou, não. Ele, no final da parábola, ele pergunta quem se fez próximo do homem caído. Então, podemos interpretar que Jesus diz que o meu próximo é todo ser vivo que o Pai Celestial criou, colocou no nosso caminhar. E entre esse próximo, poderíamos colocar os animais, as plantas, a natureza de uma forma geral, não é? Nosso planeta, ele é um ser vivo. Essa aí é uma frase que os ecologistas repetem diariamente para a gente. É só assistir as palestras do Trigueiro, né, que ele fala isso constantemente. O nosso planeta é um ser vivo. Então, quando eu cuido de uma nascente de água, quando eu cuido de um terreno árido para que ele possa ser cultivado, eu estou cuidando do meu próximo. Porque a lição de Jesus é muito abrangente. Então, a forma como eu vou me relacionar com os animais que estão próximos de mim, seja na minha casa ou seja na via pública, eu deverei estar seguindo as orientações de Jesus. Porque a gente não tem condições de estabelecer que esse animal deve viver e aquele deve morrer. Não compete a gente isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Como também, como o Wagner falou, nós temos que também ter limites de comportamento. Realmente, tem pessoas que... Oi, Evaldo. Oi. O animal tem alma? Olha, quando perguntam isso a Kardec, Kardec diz que a alma, no sentido que é aplicada essa palavra ao gênero humano, não. No sentido que é aplicado ao gênero humano. O animal não tem alma. Porque a alma, hoje nós compreendemos que é o espírito encarnado.
Então, o animal ele tem um princípio espiritual que ainda carecemos de informações do plano espiritual para a gente entender o que vem a ser. Mas alma, no sentido do homem, não temos. Não temos. Tá? A Rose me faz uma pergunta aqui em relação ao que Jesus pescava e se alimentava de peixe. E o peixe não é animal? Realmente, o peixe é animal. Só que o seguinte, nós não podemos entrar na visão de que a alimentação ela deve ser regrada pela opinião do outro, não. Nós temos que respeitar a opinião de cada um. Emmanuel, inclusive, nos alerta dessa necessidade de entendermos o comportamento do semelhante. E nós não podemos esquecer que Jesus habitou aqui no planeta Terra há 2000 anos. As atitudes de Jesus, eu, sinceramente, eu sou completamente indevido de avaliação dos comportamentos do mestre. E, além do mais, Jesus fala com muita propriedade. Jesus fala com muita. Está ouvindo bem? Aqui no meu? Deixa eu ver se está ouvindo. Você está me ouvindo agora? Sim. Eu tive que tirar o som aqui da minha caixa, que minha assistente técnica aqui, que é minha filha, falou que a microfonia pode ser do meu aparelho aqui. Mas estou ouvindo, vai lá. Então, fazer uma afirmação de que Jesus, por comer peixe, estava errado, eu, sinceramente, Rose, você me perdoa, mas eu não vou poder entrar nessa discussão, não. Porque se eu me ater a um momento de Jesus, eu não consigo seguir as orientações que ele deixou no seu evangelho, na sua exemplificação, em ponto nenhum. Ainda não consigo. Então, a atitude do mestre naquele momento, nós estamos longe de avaliar ou de entender. Tá? Estamos bem longe. Mas o que a gente deseja trazer, a Márcia coloca aqui que tem a teoria triste de que o ser humano não aprendeu e ao nos multiplicarmos com tanta maldade, nos tornamos o câncer do nosso planeta e todos os seres vivos somente nos destruímos. Márcia, a gente tem que ter cuidado, porque nós não podemos radicalizar em nada, nós não podemos tomar a posição de juízes de nada nem de ninguém. Nós somos espíritos que estamos associados a um planeta de prova e expiação. E as nossas condutas realmente levam-nos a atitudes muito tristes e, na maioria das vezes, que nos causam sofrimento. Mas disse o mestre que é cada um segundo as suas obras. E quanto mais tempo eu me cuidar de colocar as minhas atitudes à luz do Evangelho de Jesus, eu mais vou estar auxiliando não só a mim, mas aquilo tudo que está ao meu entorno. E dessa forma é que nós deveríamos focar as nossas atitudes. Evidentemente que a atitude, por exemplo, que a Maura tomar, ela pode beneficiar mim, mas só vai causar dano a mim se eu entrar na mesma sintonia dela. É um assunto que daria muitas mangas para muitos casacos, né? Nem pano para manga, não. Muitas mangas para muitos casacos. A nossa relação com os animais ainda é uma relação realmente de abuso, de uso indevido da nossa força, da nossa vontade. Porque, certa vez, o Chico, lá em Uberaba, ele gostava de ver os passarinhos que ficavam numa árvore no seu quintal. E ele estava vendo lá uma rolinha muito curtinha, fofinha, lá na árvore, e, de repente, ele olhou um dos seus gatos, que o Chico tinha muitos animais, um dos seus gatos deu um bote e pegou a rolinha. O Chico ficou magoado com o gato, sabe, Mauro? Ficou muito triste com o gato. E ele falou que não ia ter mais animal. Não ia ter mais animal nenhum. Porque o gato fez uma maldade, o gato matou o passarinho, e a coisa foi seguindo seu curso. Uma semana depois, ele estava almoçando
um franguinho muito bem preparado, sabe? Com quiabo, né? Como todo mineiro gosta, né? Emmanuel apareceu e você ficou com raiva do gato, né? Então, as nossas atitudes, muitas das vezes, nós criticamos a ação do outro, mas ainda não temos uma atitude que nos liberte das nossas dificuldades, em qualquer aspecto. Seja com os animais no trato diário, seja no processo de alimentação, porque se nós formos ter uma análise mais crítica em relação à alimentação, o alface, a batata, a cenoura é um ser vivo. E alguém já viu, eu, pelo menos, nunca vi ninguém chorando porque te arrancou um pé de alface para se alimentar. Ah, não, então, mas é diferente. Não, não é diferente. Esse ser vivo, a gente tem que englobar tudo. O homem ainda tem necessidade, no fala Emmanuel, ainda tem necessidade pelo atavismo milenar que nós nos conduzimos no aspecto da alimentação. Se eu ainda não sei respeitar a decisão do meu próximo, eu fico meio preocupado de avaliar a conduta desse próximo em relação à alimentação, à expressão. Então, o respeito ao próximo, ele se estabelece a partir do momento em que a ação do próximo não fira a minha liberdade. Hoje, na opinião do Evaldo, aquele irmão que se alimenta de carne, de frango, de peixe, ele está exercendo a liberdade dele. Agora, se eu optar de não me alimentar desse gênero de comida, é uma decisão minha. Mas eu não posso dizer que o outro está errado, eu estou certo. Porque a alimentação, ela não tem associação direta com o caráter, com a moral de elevação evangélica de ninguém. A gente tem que ter muito cuidado quando fala de alimentação, porque cada um de nós tem parâmetros diferentes. A Márcia fala que ela está bem nesta situação. Tudo tem passado por mim para comer seres vivos, por isso até passei a diminuir a alimentação. Eu lembro, sabe, Márcia, de uma passagem do Evangelho, que está lá em Atos dos Apóstolos, que Jesus já tinha desencarnado, mas se materializava ainda por um período entre os discípulos, entre o povo, né? E Pedro teve um sonho onde ele via 2 anjos trazendo um lençol cheio de alimentos. E o anjo falava para Pedro, Pedro, come isso aqui. Ele, não vou comer, que é carne impura. Come isso aqui, Pedro. Não vou comer, tá? É carne impura. Está escrito lá na... Moisés disse que a carne impura não vou comer, não. E não comeu. No sonho, ele não comeu. E aí ele acordou, Jesus se materializou, e ele falou, mestre, tive um sonho assim, assim, assim. E Jesus falou para ele, Pedro, o que é impuro não macula o que é puro. O que é impuro, no contato com o puro, se purifica. O que nós temos que nos preocupar, Pedro, não é o que entra pela nossa boca, mas o que dela sai. Então, muitas das vezes, nós temos que ter muito cuidado nesse aspecto da alimentação, inclusive dos nossos animais, porque tem muitas pessoas que acham que o cachorro tem que comer peixe, caviar, eu nem sei qual o gosto que tem caviar, mas tem pessoas que acham que tem que dar para o cachorro a mesma alimentação que nutre o ser humano, e nós temos que respeitar as limitações dos animais no aspecto da sua organização física. Para isso, os veterinários estudam para nos dar a orientação necessária para qual o tipo adequado para cada animal. Não é uma alimentação que vai servir, a mesma alimentação que vai servir para o cachorro, para o gato, para o passarinho, para o elefante, para o jacaré, não é. Cada animal tem uma particularidade e uma necessidade calórica, que apenas aqueles que estudaram, né, os veterinários que estudaram, eles têm as condições para nos orientar. A próxima fala aqui para a gente. Se observarmos, as crianças que estão chegando ao nosso planeta não estão aceitando carne, porque o corpo não tem mais essa necessidade. Realmente já existe uma mudança de comportamento em algumas crianças. Lógico que a gente não pode generalizar, não é que todas as crianças já estão nesse processo de
alteração no processo alimentar. Também conheço criança que hoje está com 9 anos, mas nunca aceitou carne na sua alimentação, de nenhuma espécie. Mas não quer dizer que essa atitude, vou repetir, signifique elevação moral. Não quer dizer. Cada caso é um caso. O Wagner fala aqui para a gente. Acho apenas que tratamentos exagerados com animais são complicados. Sempre tive cães, sempre tratei bem, mas temos que ter consciência do próximo. Acho que tudo tem que ter coerência. É verdade, Wagner. É verdade. É por isso que eu falei. A gente não pode querer humanizar os animais, como também não temos direito de animalizar os homens. Quantas vezes já ouvimos alguém falar, fulano parece um bicho, nas atitudes, no comportamento social. Só que todos nós estamos num processo de progresso moral. E cada um de nós oscila nas nossas atitudes, que muitas das vezes tem uma mensagem de Dona Joana de Ângeles, que ela diz que no momento da ira, muitos de nós não nos reconheceríamos diante de um espelho. E aí, quando eu li essa frase de Dona Joana de Ângeles, através do nosso benfeitor Divaldo, no momento que eu me destemperei dentro de casa, eu lembrei da frase. Eu fui para o espelho, Maura. Tu sabe que eu fiquei com medo de mim? Que a minha cara estava tão transtornada, porque eu perdi completamente o equilíbrio numa discussão, que eu me olhei no espelho e eu fiquei com medo de mim mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem um ditado popular que fala, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O nosso comportamento em relação aos animais realmente tem que ser baseado numa coerência. Mas a coerência também nós temos que ter no trato diário. Porque, por exemplo, está uma chuva torrencial. Só porque é um animal que ele tem que ficar na chuva, não tem que construir um abrigo para ele, não tem que oferecer condições mais humanitárias para que aquele animal tenha uma sobrevida melhor, oferecendo ele as condições necessárias, evidentemente que eu não vou pegar o animal e botar na minha cama. Eu, particularmente, não faço isso. Mas as minhas filhas que estão aqui assistindo fazem. E elas acham que devem fazer. É uma decisão pessoal. Cada um toma um caminho que achar conveniente. Mas não podemos esquecer que os animais são, como diz Erasto e Kardec, no Livro dos Médios, são os nossos irmãos em escala inferior. Por que nossos irmãos? Nós somos adeptos de uma doutrina, como eu falei, que é de progresso constante. Então, o princípio espiritual que anima os animais irão adquirindo experiências até que cheguem ao processo de mutação de princípio espiritual para espírito. É um processo natural. Leon Denis fala para a gente no Invisível, ele tem uma forma bem poética, né? Que não é à toa que Leon Denis é considerado o poeta do espiritismo, né? Que ele diz assim, o homem, o espírito, né? O homem dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no nominal. Eu nunca vi uma definição tão perfeita do processo de evolução que o princípio espiritual que Kardec coloca lá atrás, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano. Travou. Evaldo? Ô, gente, vamos aguardar um pouquinho, parece que travou a live dele. Evaldo? Vamos aguardar um pouquinho para ver. Vou jogar aqui para travou. O Evaldo. Voltei. Tem uma pergunta aqui para você. É coisa da tecnologia, né? Que aí tem hora que dá essas complicações mesmo. Né? Mas Kardec coloca lá para a gente no Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, ele coloca, perguntas, questiona aos benfeitores, né?
podemos dizer, então, que existem dois princípios gerais do universo, o princípio material e o princípio espiritual, e os benfeitores da humanidade diz, e, acima disso, Deus. Aí Kardec fala, podemos, então, dizer que é a trindade universal. Deus, princípio material e princípio espiritual. É a criação, que Emmanuel chama, no Caminho da Luz, do hálito divino. É a criação de Deus, é o princípio material e o princípio espiritual, que caminham para a confluência da união do princípio material com o espírito, com o princípio espiritual, e culmina na condição de nós, homens, que somos espíritos compostos de um perispírito e, não, quando na matéria, na apresentação do corpo físico. Então, todos nós caminhamos. E o nosso caminhar ele é de eternidade, infinito. Aí a Márcia pergunta para a gente, mas se animais não têm espírito, como existem pessoas que fazem projeção astral e dizem ver seus animais desencarnados? Muito boa pergunta, Márcia. Obrigado. Realmente, o espírito é o princípio inteligente do universo. Espírito, ele é o que nós chamamos de manifestação da vontade de Deus. Nós temos espíritos, mas não podemos afirmar que os animais não têm nada. Isso a gente não pode afirmar. O princípio espiritual que anima, que dá a sequência na jornada de progresso, de evolução dos animais, eles têm a sua individualidade. Kardec pergunta aos benfeitores, se eu não me engano, é na 601, ou 600, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os animais têm, uma vez que desencarnados, se eles têm individualidade. E os benfeitores dizem que sim. Tem individualidade, mas não tem consciência de si mesmo. A consciência de si mesmo é atributo do espírito. Qual a diferença clássica entre os animais e o homem? Não é a palavra, não é a movimentação, nem a inteligência. Porque certos animais têm lampejos de inteligência que nos surpreende, não é assim? E André Luiz fala para a gente, em Evolução em Dois Mundos, que o que nos diferencia dos animais é o pensamento contínuo. Olha só, o pensamento contínuo, porque os animais têm fragmentos de pensamento, mas não têm o pensamento contínuo. Então, a nossa diferença clássica, né, à luz da doutrina espírita, do homem para os animais, é o pensamento contínuo. Que, por exemplo, vocês conhecem alguém que ficou 1 milésimo de segundo sem pensar? Ah, tá. Eu vou falar, Michele. Tá? Você conhece alguém? Fulano consegue ficar X tempo sem pensar em nada. É impossível para o espírito ele ficar sem pensar em nada, mesmo num processo de loucura, ou, como diz Kardec, de idiotia. Esse processo de uma doença mental grave paralisa a expressão do espírito no corpo físico. Não, mas aí que está, Márcia. Quando a gente fala em meditar, por exemplo, os grandes avatares, né, do budismo, do hinduísmo, eles não buscam ficar sem pensar. Sabe qual é a grande tirada dos budistas e dos hinduístas? É conseguir fixar o pensamento em uma única coisa. Tenta fazer isso. Eu já tentei, não consegui. Eu, particularmente, não consegui, porque eu tenho dificuldade de meditar. A meditação faz com que nós tenhamos que focar o nosso pensamento numa única coisa. E quando você consegue fazer isso, aí você chega num patamar de grande progresso moral. Quem é que fala isso para a gente? Jesus. Jesus que fala isso. Ele fala assim, o meu desejo, o meu é a vontade do Pai. E anseio de cumprir essa vontade. Um único modo
de ação do mestre é fazer a vontade de Deus. Nenhuma outra. Agora, pergunta o Evaldo. O Evaldo, a cabeça do Evaldo é igual uma de campeonato. É lotado de preocupações, de tensões, de vontade, de desejo. É lotado. Mas aí a Michele fala aqui para a gente que quer que a gente fale um pouquinho sobre a questão do amor incondicional. Eu vou te responder, Michele, com uma frase de Chico Xavier. O Chico Xavier diz, quando na matéria, eu não entendo, sabe, ô Mauro, que a pessoa fala assim, o Chico Xavier dizia isso. Ué, mas ele não morreu? Ele disse. Então, ele continua dizendo, né? Ele desencarnou. Ele continua dizendo determinadas situações que ele levou para o plano espiritual por serem por ele ter a continuidade do pensamento. E o Chico diz para a gente que os animais eles nos amam de uma forma incondicional, Michele, para nos ensinar o que é o sentido do amor. Para nos ensinar o sentido do amor. Por quê? Porque nós ainda temos um amor condicional. Eu amo meus filhos se eles me amarem. Eu amo meus amigos se eles me amarem. Mas Jesus dá a receita para a gente. Eu gosto de fazer associação com o Evangelho, sabe, Maura? Para mostrar que as nossas palavras encontram base naquilo que Jesus nos fala, no seu Evangelho de luz. Porque Jesus fala assim para a gente, quando deres uma festa, não convide nem os seus irmãos, e nem os parentes ricos, e nem seus vizinhos. Convide os pobres e os estropiados. Sinceramente, quem já deu uma festa assim? Não vou convidar a família, não. Eu vou convidar só morador de rua, pessoal que está em extrema dificuldade financeira. Eu, particularmente, não fiz isso, não. Sabe? É difícil, né? Jesus fala isso? Porque o nosso amor tem que ser incondicional, Michele. Eu não posso esperar contrapartida. Os animais é uma coisa... Até eu estava escutando uma palestra hoje e o rapaz fez uma associação legal, sabe, Maura? O rapaz falou assim, é impossível, né? É difícil, mas não é impossível, Michele. Tá? Porque, Michele, Emmanuel fala numa mensagem, num Pão Nosso, que quando a gente fala assim, isso é muito difícil, isso eu não consigo fazer, Emmanuel diz que, na verdade, a gente está falando assim, eu não quero fazer. Sim. Porque se partir da minha vontade, eu não vejo barreiras, posso ver obstáculos, e obstáculos existem para serem superados. A barreira é que eu posso me travar ali e não ultrapassar. Mas o rapaz falava, sabe, o Maura, num estudo que eu estava assistindo, que eu achei muito interessante. Você pega a pessoa que você mais ama, serve isso para todos nós. Pega a pessoa que você mais ama, seja filho, neto, marido, esposa, irmão, pai, mãe, não importa. Coloca na mala do carro. Na mala do carro. Fecha a mala e anda 1 hora com a pessoa ali. Quando você abrir a mala, o que a pessoa vai fazer? Provavelmente, no mínimo, ela fica com raiva de você. Não vai nem te cumprimentar, né? Bota um cachorro na mala, roda com ele 1 hora. Quando você abrir a mala, o que o cachorro vai fazer? Abanar o rabinho e lamber você. Por quê? Porque o animal, ele, pela forma como ele se identifica com o homem, ele não vê no homem um antagonista. Ele não vê no homem alguém que lhe prejudica e que ele guarda mágoa profundamente. O animal, tem animais que fica no momento meio bronqueado com a gente. Mas passa meia hora e já está de novo abanando o rabo para a gente, fazendo carinho na gente. Então, nós temos que aprender com os animais nesse sentido de que eles, apesar das nossas atitudes mais indevidas, eles não reagem para a gente da mesma forma que nós reagiríamos um com o outro. Então, essa forma de amor incondicional, como o Chico fala, e eu concordo plenamente, é uma forma de ensinar a cada um de nós como devemos agir um com o outro. E tem uma história também que eu ouvi, já conheço ela há muito tempo, é uma história muito bonita, que é um veterinário lá de São Paulo que conta, ele inclusive botou um texto
na porta da sua sala, lá no consultório, que ele estava com um animal muito doente, um cachorrinho muito doente. E a família do cachorrinho estava toda ali, né? A mãe, a dona, o dono, e o filho dela, de 6 anos, sentado no chão, ao lado do cachorro, fazendo carinho, mas muito tranquilo. E o cachorro já estava quase desencarnando. E o veterinário olhou que o olhar do menino estava muito sereno. E ele deduziu o quê? Que o garoto não tinha dimensão do que estava acontecendo. Não tinha dimensão. E aí, o cachorro foi serenando e desencarnou. E o garotinho falou assim para o cachorro: vai com Deus, meu amigo. Aí o veterinário falou assim: você sabe o que aconteceu? O garoto falou: sei. Ele morreu. O veterinário falou assim: você não está triste? Ele falou assim: não. Porque eu sei porque que o cachorro dura pouco. Em relação a gente, dura 12, 13, 15, 16 anos. Por que o cachorro dura pouco? O veterinário falou: por quê? Porque eles já aprenderam a amar. Por isso precisam ficar pouco tempo aqui. Nós, que não aprendemos ainda, temos que ficar mais tempo do que ele. Olha que definição de um garoto de 6 anos. O Evaldo, Está sem som, eu tenho uma pergunta aqui para você. Está sem som, Mauro. Um cachorro, quando nasce, já nasce com o objetivo de ajudar uma pessoa ou família específica? É uma pergunta da Rafaela. Da Rafaela? Olha, Rafaela, o cachorro, o animal, quando ele nasce, ele obedece a um critério de seleção feita pelo plano espiritual. Tá? Por quê? Porque a doutrina nos ensina que não existe o acaso. O acaso não existe. Por quê? Porque o acaso ele estaria à margem da lei de Deus, que Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo. Então, o animal ele já está predestinado a determinada família. Mas, quando a gente vai lá, na pergunta, acho que é 865, 857, um negócio assim. Lê o livro dos Espíritos todo que você acha a pergunta. Isso é fácil. Tá? Kardec pergunta se existe o que nós chamamos de destino ou determinismo na vida do homem. E os benfeitores dão uma explicação que é bastante interessante. Eles dizem o seguinte: em relação à vida material, o destino ou o determinismo consiste em nascer e morrer, porque nós precisamos reencarnar. E uma vez reencarnado, temos que desencarnar, não tem para onde fugir. Né? Em relação à vida moral, não há determinismo. Por que em relação à vida moral não há determinismo? Um animal pode estar destinado, por necessidades minhas, de vir para o meu convívio. Tá? Mas eu não aceito, eu não quero. Então, esse animal vai acontecer com ele. Ele vai ficar na rua transitando? Não. A espiritualidade o aloca em outro ambiente, em outra casa. Aí, pela responsabilidade do homem, pega o animal na rua, joga ele para qualquer canto, mas temos que lembrar que aqueles que assim agem assumem a responsabilidade pelos atos. Mas o animal já tem uma destinação de acolhimento em determinada família, assim, pela ausência do acaso. Evaldo, essa pergunta é mais longa. A outra para complementar: cachorro reencarna? Sim. Aí até a Esther Raia está perguntando aqui se existe evolução do princípio espiritual do animal. Eu vou me reportar, acho que é 549. Essa aí eu vou ter que ler um trechinho dela para poder... Ou 595? 590... Não. É 450... 400 e... Gente, me desculpa aqui, que tem coisa que a gente tem que procurar aqui no Livro dos Espíritos, porque a gente não grava tudo na cabeça, não. A gente não grava, não.
Não, nós temos todo o tempo. Eu sei o E a texto. pergunta dela é extensa, tá, Valdo? Tem mais Oi? algumas partes. A pergunta dela é extensa. Então, eu estou fazendo por tópico, tá? Tá bom. Pode falar. Ela perguntou se o cachorro reencarna. Sim. Aí Não. você falou que sim. Aliás, não reencarna como da forma que nós, humanos, reencarnamos. Por quê? O processo de reencarnação para a gente é de aquisição moral e intelectual. O animal, ele tem o processo dele de reencarnação para a necessidade de evolução do princípio espiritual. Porque o animal é evolução e na gente não é evolução, é progresso moral. Porque nós chegamos à condição de seres inteligentes do universo, na condição de espíritos. Nós não evoluímos, progredimos moralmente. Agora, os animais, tanto como as plantas, o princípio espiritual que anima as plantas também passam pelo processo de evolução, até chegar no reino animal. Como o animal passa pelo processo de evolução até chegar no reino hominal. Então, ele reencarna assim. E não tem a mesma necessidade de reencarnação como nós. Por exemplo, nós reencarnamos para cumprir uma prova, uma expiação ou uma missão. O animal, como tem aqui uma outra pergunta aqui, ele não tem karma, ele não precisa expiar falta nenhuma. O meu cachorro mordeu o meu filho. Então, na outra existência, ele vai ser mordido por um cachorro porque ele mordeu. Não, isso aí ocorre entre a gente, seres humanos. Os animais, eles reencarnam para evoluírem. E esse período de reencarnação do animal, para nós ainda é inconcebível saber quantas vezes eles reencarnam. Tá? Existe a possibilidade de um dia reencontrar aquele animal de estimação que tanto ama, mas que já se foi? Eu vou responder com uma história do Chico. Né? O Chico tinha um cachorro chamado Brinquinho. E o Chico ele tinha muito afeto com os animais dele, muito afeto. O Divaldo conta que quando ele ia lá em Pedro Leopoldo, nas férias dele, né, que ele viajava de Salvador para Pedro Leopoldo, ele ficava na casa do Chico. E ele foi acompanhar o dia do Chico e o Divaldo disse que não aguentou, porque era uma coisa muito, muito ativa. E quando ele chegou no grupo espírita Meimei, lá em Pedro Leopoldo, Chico começou a atender as pessoas, começou a receber mensagens espirituais através da psicografia, parou de trabalhar 1h30 da manhã. E o Divaldo diz, ele contou isso numa palestra, né? Ele diz que Divaldo, estava preocupado porque a barriga dele roncava tanto que ele achou que estava já incomodando o Chico, com tanta fome que ele estava. E quando terminou de atender o último, o Chico falou assim, Divaldo, vamos lá para a cozinha. Aí Divaldo foi para a cozinha e sentou lá para a mesa, né? Porque a Luzia, a irmã do Chico, já estava com um prato lá. E o Chico falou, não, Divaldo, não acabou. Ele, Chico, não tem mais ninguém aqui. Aí o Chico falou assim, não, mas tem uns bichinhos. Aí Chico foi por meia hora falar do evangelho para os cachorros, para os gatos, para as galinhas, para os frangos, no quintal. Então, a relação, né, de como a gente vai fazer com os animais vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas o Brinquinho era um cachorro que o Chico gostava muito. E quando o Chico chegava em casa, o Brinquinho pulava no colo dele e começava a lamber a orelha do Chico, a ponta da orelha do Chico. E isso era constante. E o Chico conversava com as pessoas, o Brinquinho está lá lambendo a orelha dele. Brinquinho, um dia, facilitaram lá com o portão, o Brinquinho foi para a rua, um carro atropelou o Brinquinho e o Brinquinho desencarnou. Chico chorou, ficou muito amuado por uns 15 dias, com saudade do Brinquinho. Passados 2 anos, Chico indo a pé para casa, Chico de um lado da rua, do outro lado da rua, um cachorrinho ia acompanhando o Chico. E o Chico olhava o cachorro, chamava o cachorro abanava a pontinha do rabo, mas não vinha. Quando chegou no portão da casa do Chico, o cachorro do outro lado, o Chico falou assim, você quer entrar? Aí o cachorro atravessou a rua. E o Chico deixou ele entrar em casa.
Quando o Chico sentou na cadeira, o que o cachorro fez? Subiu no colo do Chico, começou a lamber a orelha do Chico. O Chico falou: Brinquinho, é você, Brinquinho, que voltou para mim, Brinquinho. Então, a possibilidade existe, mas foi a Rafaela que perguntou, né? Foi a Rafaela ou Maura que perguntou? Quem ainda? O espírito do animal de estimação pode vir visitar seus donos? Pode, porque o princípio espiritual tem a sua individualidade, como os benfeitores falam a Kardec. Não tem consciência de si mesmo. O princípio espiritual que animou um cachorro, um gato, quando desencarna, ele não sabe que ele é cachorro, que ele é gato. Ele não tem essa consciência. Por isso que nós somos homo sapiens sapiens, homem que sabe que sabe. Temos consciência da nossa existência. Os animais não têm, mas eles não se desfazem após o desencarne como uma energia que vai para não sei onde. Não, eles têm um princípio espiritual que são individualizados. E há inúmeros relatos de contatos com os animais após o desencarne. Tem a obra de Gabriel Delany, que ele relata muitos casos. Gabriel Delany é uma obra clássica da parte científica da doutrina, do início do século passado, e ele relata várias visualizações e identificações de princípio espiritual de animais pelos seus antigos donos, a ponto de sonhar. Tem um caso do Divaldo, posso contar? Posso, Mauro? Não, deixa eu só fazer a última pergunta dele. Com os animais, a eutanásia é muito comum. O que a espiritualidade acha disso? Essa é a última. A eutanásia nos animais, uma vez que eles não têm karma, que eles não estão passando por um processo de expiação, o processo de sofrimento ou de dor do animal, Emmanuel coloca para a gente que é um processo de aprendizagem. Mas nós, uma vez que a situação do animal está num estado crítico da saúde, da vida dele, o que a espiritualidade fala, através de Emmanuel, num livro, eu tenho até o livro aqui anotado, deixa eu ver aqui só um minutinho. O título é Animais em Sofrimento. O título da mensagem é do livro... Qual o livro, Valdo? Eu gosto de falar porque aí a pessoa vai lá e... Aulas da Vida. O título do livro é Aulas da Vida. E Emmanuel tem uma página que é Animais em Sofrimento, que ele diz que nós temos que usar dos recursos necessários para aliviar o sofrimento do animal. Em alguns casos, a eutanásia é uma via de socorro para aquele sofrimento que o animal está passando. Mas não podemos generalizar, porque muitas das vezes a pessoa, ainda mais quando é um animal já idoso, a pessoa, para se livrar de um problema, opta pela eutanásia. E não é isso. Nós temos que ter muito cuidado nisso. Mas quando é um processo onde a avaliação de um veterinário, que é muito importante, a avaliação do profissional, do veterinário, para que analise se é uma conduta de amor ou não. Se for uma conduta para se livrar do animal, está errado. Agora, uma conduta de amor, aí deve ser analisada a possibilidade, sim. Tá? Deve ser analisada a possibilidade, sim. O Sandro fez uma pergunta para você. Ele está falando da minha questão. Sim, 599. Eu vou até dar uma olhada aqui, Sandro, para saber. Não, eu tenho quase certeza que não é, Sandrinho, porque é uma pergunta que Kardec faz em relação ao progresso, à evolução. Porque que os espíritos dizem a Kardec que tudo evolui na natureza. Tudo evolui. O processo, a lei da natureza é uma lei de evolução, de progresso constante. E ele fala que tudo progride. Desde o átomo até o anjo que já foi átomo. A resposta dos benfeitores é essa.
Porque em a natureza, como diz aquela sentença tão conhecida de Lavoisier, em a natureza nada se cria, tudo se transforma. E como sabemos que Deus é o absurdo da bondade, Deus não criaria nada para exterminar, para acabar. E os Espíritos dizem que aquilo que compreendemos como sendo lei de uma destruição é lei de transformação, é uma ação de transformação. Como tudo tende a evoluir, então é necessário que uma vez que aquele corpo não oferece mais condições para o princípio espiritual adquirir as informações, então ele encerra a jornada e vai continuar em outro momento a sua jornada. E a Michele pergunta se um animal reencarna sempre na mesma família? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Quando eu falei da história do Divaldo, assim, em relação ao encontro com animais na espiritualidade. Divaldo conta que ele foi fazer uma palestra numa cidade, que eu não lembro qual o nome, e Divaldo fala que, ao chegar no portão de entrada da casa espírita, ele deu um baque para trás assim e ainda falou assim: show, sai daí, cachorro, sai. E aí a dirigente falou assim: o que houve, Divaldo? Ele falou assim: o cachorro enorme pulou em cima de mim, que deixa preso o cachorro. Aí a dona olhou e falou assim: Divaldo deve estar variando da cabeça, né? Não, Divaldo, aqui não tem cachorro, não. Aí ele falou assim: não, é um pastor alemão muito grande. A vizinha do centro espírita falou assim: seu Divaldo, era meu cachorro, tem um mês que ele morreu. Então, Divaldo viu e interagiu com o princípio espiritual do cachorro da vizinha, mesmo após o desencarne dele. Então, esses encontros é normal. E se acaso a gente tiver alguma dúvida, leia Nosso Lar, editado por André Luiz, através da mediunidade de Chico, que André Luiz, Narcisa fala para André Luiz que os cães ajudam os samaritanos e vão no umbral resgatar os espíritos que já estão em condições de auxílio, e os cães servem tanto de guarda como de alerta para os ambientes tão difíceis do umbral. E aí André Luiz fala que quando chegam os samaritanos de volta, ele escuta ao longe o latido dos cães e vê chegar carruagens tracionadas por animais, tipo os moares, tipo os burros. Então, a convivência dos animais com o princípio espiritual ativo na espiritualidade é muito mais constante. Kardec pergunta, inclusive, se nos planos mais elevados, nos planetas mais elevados do que a Terra, se lá os animais são iguais aqui. E os espíritos dizem que não. Tem um nível de compreensão da relação do animal com o homem mais apurado. E executa tarefas de maior monta que aqui os animais executam. Então, o processo de evolução, o progresso que a doutrina nos propõe, é em todos os aspectos da natureza, da criação de Deus. Porque se Deus criasse um animal para ser sempre animal, onde estaria a sua bondade e o seu amor? Porque senão ele teria que criar o anjo já perfeito e vai falta essa dificuldade de progredir que tem. Não, Deus não... Olha, uma coisa que a gente aprende com a doutrina é que na lei de Deus não tem preferência e nem privilégio. Não existe. Tudo é a aquisição que nós vamos conquistando pelos nossos esforços. A Edna fala aqui para a gente: passei 2 vezes, os animais estavam em sofrimento e realmente foi necessário, né, Edna? O processo de eutanásia. Porque, como eu falei, tem certos momentos que é um ato de amor propor, o médico quando propõe a eutanásia. Eu convidei um amigo meu, que infelizmente não pôde comparecer, que ele é veterinário, uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande, para ele participar, porque aí, se chegava nesse momento, ele poderia dar também a participação dele, né, com a visão da medicina veterinária nesse aspecto. Mas a gente tem que ter muito critério em relação à eutanásia nos animais, senão vira uma coisa banal, como acontece com nós, seres humanos, em determinados países, onde você pode contratar o
o que eles chamam de morte assistida, que, para a gente, à luz do que a doutrina nos propõe, é o suicídio. Porque Kardec, o São Luís coloca para Kardec que não justifica, de forma alguma, abreviar a vida de qualquer pessoa. Nem que fosse ela estando no extremo de um sofrimento. E o São Luís fala para Kardec, não tem Deus recursos para tirar do abismo aqueles a quem lhe aprouver a sua vontade. Então, em relação a nós, os seres humanos, a eutanásia é completamente contrária à lei de amor e de caridade. Para os animais, como os animais não têm que passar pela expiação ou pelo karma, o karma não é um termo espírita, o karma é um termo do sânscrito, que é da religião hindu. Nós temos a lei de causa e efeito, né, que é a lei de prova e expiações. Então, o animal não tem essa necessidade. Então, ele não vai passar pelo sofrimento e tem que sofrer até a hora que Deus achar. Deus nos deu os recursos necessários para que a gente possa ter um discernimento à luz da ciência humana. Evaldo, no plano espiritual existe um lugar específico para os animais? Olha, não existe uma afirmação doutrinária a respeito, mas o que nós acreditamos baseado nas informações de Allan Kardec, dos benfeitores que orientaram Allan Kardec, de Ernesto Bozano, Gabriel Delane e André Luiz, que sim. Por quê? Porque existem espíritos que são chamados espíritos... Eu achei tão bonito, rapaz. Espíritos zoófilos. Zoo quer dizer animais, filos quer dizer conhecimento, que conhecem os animais, são os espíritos que trabalham sob a orientação de Jesus, que abrigam, que acolhem os animais após o seu desencarne e os alojam nos ambientes propícios para isso. Sendo que nós não temos contato nem conhecimento de estabelecer uma localização. Quando você desencarnar, quer ir para onde? Todo espírita quer ir para nosso lar. Eu não sei como é que vai fazer nosso lar para aguentar todo mundo lá em cima, entendeu? Mas todo espírita quer ir para nosso lar. E os animais também têm as suas colônias espirituais, onde eles são preparados para novas reencarnações. E dizem os benfeitores a Kardec que essas reencarnações não levam um período muito longo entre uma e outra, como acontece com a gente. Por quê? Porque os animais não têm necessidade de ficar na erraticidade. O que é erraticidade? É um período entre uma existência e outra, onde nós avaliamos as nossas condutas aqui no plano material e fazemos novos propósitos para futuras reencarnações. Os animais não precisam desse processo. Eles vão de contínuo, de uma existência a outra. E, lógico, que isso cabe ao plano espiritual que nos dirige, como dirige também o processo de evolução dos animais, determinar esse momento. Mas existe um lugar, sim, apropriado, sim. Evaldo, tem 2 lugares que eu não pretendo ir. Umbral, porque eu não perdi nada lá no umbral. Não deixei nada lá, então não quero ir. E para o nosso lar também não, porque ele fica em cima do Rio de Janeiro. Não tiroteio uma bala perdida aí. Então, 2 lugares que eu não quero, tá, Evaldo? É verdade. Faz sentido a tua preocupação. Mas olha só, eu tenho 2 notícias para te dar. Primeiro, para o umbral todos iremos. O que vai diferenciar é o tempo de permanência. Podemos ficar alguns minutos ou alguns séculos, depende da minha conduta aqui no plano material. E, realmente, o que falou em relação ao nosso lar, existe inúmero. Na região de Minas Gerais, tem a colônia espiritual do Hospital Esperança de nosso benfeitor Eurípides Bassanufo, que, se quiser me receber lá, eu vou feliz da vida. Vou feliz da vida. Porque, segundo relata um irmão lá de São Paulo, há uma comunicação na casa espírita que ele funciona, que ele atua. Existem cerca de
5.000 colônias espirituais apenas no Brasil. Sim. 5.000 colônias espirituais. Então, pode deixar que na rua da amargura, na espiritualidade, só vai ficar se a gente quiser, através das nossas atitudes aqui. Né? Através das nossas atitudes. Existe umbral para o animal? Umbral? Não. Porque se ele não tem expiação, se ele não tem a consciência de si mesmo, então ele não tem o que reparar. O umbral, segundo Clarencio nos explica em Nosso Lar, ele é composto dos resíduos dos nossos pensamentos dedicados ao mal. Nossa, que eu estou falando da humanidade. Uma vez que nós começarmos a vibrar no bem, a gente acaba com o umbral. Em Obreiros da Vida Eterna, o benfeitor que orienta André Luiz diz que o desejo da espiritualidade superior é esvaziar o umbral. E como é que se esvazia o umbral? Com a modificação do homem. O homem mudando os seus desejos, mudando o caminho da sua jornada, trilhando o caminho do bem, ele começa a eliminar aquilo que de mal existe em nós. Agora, os animais, não. Os animais, eles não têm necessidade e nem passam pelo umbral da forma que nós passamos. Porque André Luiz relata para a gente, em Nosso Lar, quem leu Nosso Lar pode lembrar dessa parte, que quando os samaritanos estão voltando da região umbralina com os pacientes acamados, André Luiz fala que vê pássaros, lembrando o íbis da história grega, que se alimenta de miasmas que exalam pelo pensamento. Então, os animais podem atuar no umbral, mas ficar no umbral, aí não pode. A Márcia está perguntando, tem alguma colônia em São Paulo sem poluição? Desde que não tenha homens com sentimentos inferiores, será sem poluição. Porque o que polui não é somente o carro, as fábricas, mas o desejo do mal que nós ainda exalamos. A partir do momento que nós pensarmos no bem, então a gente vai começar... Você lembra daquele filme, daquele desenho, A Família Addams? Lembra? Que eles iam com o carro deles que parecia um carro de funerária. O que tinha em cima do carro? Você lembra? Uma nuvem com trovão e raios, não era? E só chovia em cima do carro, representando a forma, pensamento daqueles que estavam dentro do carro. Pensa no bem, que não tem poluição. Não tendo poluição, vamos por um lugar mais tardio. Vamos lá de André Luiz de novo. Eu tenho que citar André Luiz porque a gente aprende muito com as obras de André Luiz, né? André Luiz, quando ele sai do hospital que ele estava acolhido, amparado por Lísias, indo para a praça da governadoria para assistir à prece pela primeira vez, ele nota que todos os habitantes de Nosso Lar têm uma expressão serena, de paz. E ele pergunta a Lísias, por acaso estamos já em colônias espirituais superiores pelo ambiente que existe aqui, de tanta paz, tanta calma? Aí Lísias esclarece ele. Existe um compromisso dos habitantes de Nosso Lar com o governador de todos pensarem no bem. Aí André pergunta, mas se alguém pensar no mal? Vamos perceber de imediato o pensamento negativo do irmão e o envolveremos em preces e em orações. Tem uma colônia espiritual, Márcia, em São Paulo, chamada Colônia Espiritual Ipiranga. Tá? Colônia Espiritual Ipiranga, que foi fundada por portugueses no processo de independência do Brasil, e essa colônia é ativa até hoje, amparando todos aqueles que têm um anseio de liberdade pelo amor, não anseio de liberdade pela força, pela guerra. Tá bom, Márcia? E esses animais que são atropelados, que são mutilados, né, pelo humano, o que acontece com eles? Nós temos que nos valer das afirmações de Jesus, né? Jesus fala
que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Os animais, uma vez que eles não têm nenhum tipo de expiação de erros do passado, toda a ação de sofrimento que o homem lhe causa, ele assume a responsabilidade por isso. O animal segue a sua trajetória. Ele foi mutilado ou desencarnou em função de uma violência, ou mesmo da sua imprudência. Porque o animal, apesar de ter o instinto de sobrevivência muito ativo, mas ele ainda não tem a percepção total do ambiente. Há cães, não sei se você já viu isso na internet, o cão estava parado na calçada e o sinal estava verde para os carros. Tinha pessoas que atravessavam correndo, o cachorro não foi. Quando o sinal fechou, o cachorrinho atravessou. Ainda pergunta assim na chamada, né? Quem é mais educado? O cão ou os homens? Então, são situações que o animal vai desenvolvendo. Você pega um animal que sempre viveu numa fazenda, no interior, e traz para uma grande cidade, ele não vai saber se comportar mediante os carros, as motos, as bicicletas ou mesmo as pessoas. Ele vai ficar meio perdido nesse ambiente. Agora, a ação do homem, mesmo que involuntária, de atropelar um animal, ele lhe causa um mal-estar muito grande. Eu sempre que já aconteceu comigo, de eu estar à noite, chovendo que Deus mandava, e um animal atravessou a minha frente e eu atropelei o animal, parei o carro, mas infelizmente o animal desencarnou. Aquilo me valeu uma dor por muito tempo. Mas eu não tinha como eu ver o animal. E eu nem trafegava em alta velocidade em função da chuva que estava caindo, que era muito forte mesmo. Então, mas não que o animal tenha espiado ou resgatado a falta. Não, estava no processo de evolução dele. Porque se Jesus fala para a gente que nem uma folha que cai da árvore não está ali à vontade de Deus, evidentemente que os espíritos que cuidam do processo evolutivo dos animais sabem de todo o processo que pode ocorrer, inclusive com desencarne violento para os animais, mas não de consequência violenta para o princípio espiritual do animal. A relação dele com o homem está muito atrelada a uma relação de parcialidade, de ser parcial ao homem, de gostar do homem. Nós, que muitas das vezes não agimos da mesma forma em relação ao animal. E por que tem ser humano tem tanta fobia de animal, principalmente do cachorro? Eu tenho um conhecimento muito próximo de uma pessoa que eu gosto muito, que eu falo que é minha afilhada, que ela, se tiver cachorro, ela não entra. Não tem história, sabe? Ela, quando vinha aqui em casa, eu prendia a cachorra, botava a guia na Carlota, porque a Carlota, ela mordia muito bem, era a panela de ração dela, mais nada, né? Era um doce de coco, mas respeitava a limitação da minha afilhada em relação ao medo que tinha. Isso pode estar, a gente não tem como definir, né, Maura? Mas a gente pode ajuizar. Pode estar relacionada com existências anteriores de maus tratos que a pessoa sofreu envolvendo animais. Por quê? Era comum, num passado não muito distante, deixarem cães com fome e jogar uma pessoa ferida lá para poder acabar com a vida da criatura. E isso pode estar muito forte na percepção desse espírito que, mesmo reencarnado, que não vai passar de novo por essa consequência e cause essa ojeriza, esse distanciamento total. Por exemplo, a minha filha, eu falo que minha filha é por número, sabe? Que é muito filho, né? Então eu boto o número, né? A minha segunda filha, ela tem pavor de galinha. Pavor. Come que é uma beleza, mas se estiver viva, ela não chega perto. E se vir na direção dela, ela sai correndo que nem a desesperada. Pode ser consequência de existência anteriores? Pode, mas não tem como a gente fazer uma afirmação taxativa, né? Mas que pode estar relacionado. Ou mesmo no processo de gravidez, a mãe pode ter sofrido um ataque de um cachorro. E o espírito reencarnante associou aquilo com um ato de violência e levou isso adiante na presente existência.
Quer dizer, é um leque de possibilidades muito grande, não tem uma única definição, entende? Qual é a relação do animal, do cachorro, com uma criança com síndrome de Down? Que É, normalmente o animal tem muito carinho por uma criança assim. isso. É interessante que já tem um estudo, lá na USP também, da relação neurológica dos animais com as pessoas de diversas patologias. Por exemplo, tem uma atividade que é desenvolvida tanto pelo fisioterapeuta quanto pelo veterinário e por um professor de educação física, que é chamado ecoterapia. O que significa isso? É associar a pessoa com paralisia cerebral à montaria, a andar de cavalo. E é interessante que, a partir do desenvolvimento dessa terapia, a pessoa, seja criança ou adulto, que tenha paralisia cerebral, começa a desenvolver uma certa postura mais próxima do ideal. E existe também muitos trabalhos terapêuticos envolvendo animais com pessoas internadas, alguns até em estado terminal, que causam um bem-estar na pessoa e um alívio das suas dores, do seu sofrimento. E no caso em particular da síndrome de Down que você falou, há uma interação maior dos animais com as pessoas com síndrome de Down, sabe por quê? A grande maioria, não é a totalidade, a grande maioria das pessoas com síndrome de Down são avessas à violência com o animal. Até tem uma agressividade com outra pessoa, mas com os animais eles demonstram uma docilidade maior. E o animal que percebe a energia que o outro lhe envia, ele se aproxima com mais carinho e cuidado. Que eu já vi caso de uma criança com paralisia cerebral e com característica de Down, que tinha muita dificuldade locomotora. E o cachorro grande, chegou com tanto cuidado e se deitou ao lado da criança, sem sequer encostar na criança. Deitou e ficou ali, deitadinha ali ao lado da criança. E a criança, sentindo a aproximação do cachorro, e a mão, o braço encostando, a criança também acalmou. Estava agitadinha e acalmou, porque é a confluência energética. O animal não se sente ameaçado por uma criança ou um adulto em necessidade especial. Então, há essa interação. Quem quiser pode pesquisar um pouquinho mais sobre ecoterapia, que vai ter muitas orientações e muitas explicações nessa área. Como também, uma coisa que chama atenção, sabe, Maura, que já tem um estudo também que prova os animais que são utilizados para esse tipo de terapia de visita a hospitais, a asilos, a orfanatos, eles têm um prazo menor de duração da sua existência. Porque eles captam a tristeza, o sofrimento desses irmãos nessas condições, e isso debilita muito o animal, fazendo que, se ele tivesse, em média, vamos dizer assim, 12 anos de vida, esse tempo cai para 8, 7, 8 anos, porque ele, energeticamente, ele doa muito carinho, muito amor, e ele começa a degenerar. Esse estudo é um estudo que está na Faculdade de Psicologia da USP. Quem quiser, tem uma palestra da doutora Irvênia Prado, que ela é uma médica veterinária, professora da USP, que ela trabalha muito profundamente a relação entre os animais, a doutrina espírita, os animais e a sociedade. Vale a pena assistir os estudos dela. Eu vou deixar até depois no YouTube o link de 2 palestras muito importantes sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante ao entendimento. Beleza. Evaldo, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade sua, o conhecimento que você passou para nós, e deixo a sua vontade agora para você se despedir de nós. Eu agradeço muito essa oportunidade, Maura. Eu queria deixar meu carinho para os irmãos aí de Coronel Fabriciano,
não tenho ainda a felicidade de conhecer, mas o futuro a Deus pertence, né? Quem sabe um dia eu não vou passar as paragens aí e acabo conhecendo você pessoalmente e também a cidade. E eu queria terminar com a prece da gratidão. Ótimo. Ah, não, não, você tem uma poesia das mãos. Então, é a prece da gratidão. Tá? Lindo. Que foi ditado por Amélia Rodrigues, o Espírito, através do Divaldo. Tá bom? Então, é a minha mensagem de despedida, de agradecimento profundo da participação dos irmãos na nossa conversa de hoje, no nosso bate-papo. E ela diz assim, a prece da gratidão, diz assim: Senhor, vocês conhecem, Divaldo fala muito essa prece. Ela fala assim: Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam e que agasalham. Mãos da caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesias, de cirurgia, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam lava-louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraçam alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar, porque por eles eu oro, e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Amor de pai, de mãe, de irmãos, de uma companheira, de um companheiro, de alguém que nos dê amor, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão, mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Linda, Evaldo. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer, mas eu tenho certeza que o Pai de misericórdia há de retribuir todo esse ensinamento que você passou para nós. Foi muito gratificante. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de bate-papo, tá bom? Isso, é só convidar. A gente ajeita o tempo. Então, tá bom? Gente, obrigada a todos. E uma boa noite a todos. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Ficam em paz. Muito obrigado. Boa noite para todos. Beijos. Tchau. Tchau.